Então, beleza. A gravação está liberada aí. Aula de administração da produção. Aula 6 sobre gestão dos melhoramentos. Tá? Isso aí é algo, é o que eu digo a todo mundo. A gente precisa inserir na nossa vida tantos conceitos que vocês aprendem, né, na vida, ou na faculdade. Não é só para aplicar na empresa. Não é para aplicar só quando você tiver uma empresa. Você tem que começar a aplicar no seu dia a dia, nas coisas rotineiras. Certo? Então, eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre o ciclo. Vou liberar a canetinha aqui. Vou liberar aqui que ela está passando aqui. Todo mundo já ouviu falar do ciclo PDCA. Certo? Ciclo PDCA. Eu nem lembro se a atividade da aula de hoje é para falar sobre o ciclo PDCA. Tá? Como está gravado aqui, né? Ciclo PDCA, ela será uma questão na nossa prova. Uma questão na prova. Então, se por acaso, na atividade complementar da aula de hoje, estiver perguntando, fale, discorra sobre os benefícios, sobre as etapas do ciclo PDCA, ótimo. Né? Se não tiver, faça. Por quê? Porque vai ser a questão da prova, vai ser exatamente você falar sobre o ciclo PDCA. Tá certo? Então, o ciclo PDCA, né, cada sigla, né, cada letrinha vai representar uma ação, né, um verbo, né, de planejar, né, executar, do do, né, o do, né, o checar e o agir. Né? Isso aí trata de um ciclo contínuo. Ele não tem fim. Né? É a busca pela melhoria contínua. Melhoria contínua. Giovana está desesperada ali com as aulas remotas. Né? Relaxa o coração. Tá? Semana que vem a gente repete isso aí. Tá bom? Relaxa o coração. Pânico não vai ajudar. Tá bom? Vamos lá. Então, vê só. Então, melhoria contínua. Veja que, na verdade, o ciclo PDCA, eu vou só comentar sobre ele, tá? Ciclo PDCA, vocês aprendem outras matérias, né? De qualidade, né? As ferramentas da qualidade aí. Mas a gente fala, né? Também dessa parte aqui, porque são conceitos que o mercado vai pedir de você, né? Não vai nem pedir, né? Ele vai exigir de você esse conceito. Tem alguns vídeos que eu estou enviando para vocês aos poucos, né? Eu espero que vocês estejam assistindo, sobre o 5S, os 5 sensos, né? 5 sensos, né? Essa metodologia, essa filosofia, né? De vida, porque quando você incorpora isso com uma filosofia, um modo de vida, você vai perceber isso aí, Messias dando show aí, ó. Seri, seiton, seiso, sexu, e sei. Parece, né, comida japonesa aí, certo? Mas a ideia é... personagem dos Cavaleiros do Zodíaco. Pois exatamente. A segunda geração dos Cavaleiros do Zodíaco. Né? Então, veja, são coisas que quem nunca viu, certo? Precisa... E aí eu tenho lá alguns videozinhos curtinhos, que acho que são 3 minutos, certo? Uma animaçãozinha
que mostra em base isso aí. Agora, entre a gente aqui, tá? Ninguém vai ver isso aqui, né? Porque essa gravação ninguém vai assistir. Mentira. Mas, se você não consegue incorporar isso na sua vida, no seu dia a dia, você nunca vai aplicar isso de forma voluntária na empresa. Você vai ser forçado, você vai ser obrigado a fazer, tá certo? Então, por isso que a gente tem que fazer isso se tornar um hábito, né? Abriu, fechou, né? Pegou emprestado, devolva, certo? Então, são esses sentidos de organização, de limpeza, né? Que tudo melhora o quê? A sua eficiência, o seu rendimento no final da história, tá? Eu sempre dou aquele exemplo. Você está lá no escritório e aí a impressora, ela é compartilhada por vários setores. E aí você quer imprimir um relatório e a impressora que vai imprimir, ela é em outra sala. Aí você vai ter que se deslocar do seu local de trabalho até outra sala para pegar, para buscar, né, o documento. Ou então você vai usar o estagiário para que ele vá lá, né, buscar. Só que ele vai e vai levar 2 horas para voltar, porque ele vai conversar com todas as pessoas que ele encontrar no meio do caminho. Certo? Então, essa questão de organização, né, laboral, né, é muito importante para que a gente consiga melhorar o nosso rendimento, né? A ergonomia, né? A doença do momento, né? Eu sei que aqui não tem nada a ver com isso, né? Mas é o esforço, lesão, por esforços repetitivos, né? É o grande vilão hoje em dia, né? Principalmente quem está trabalhando com home office, né? Se alguém estiver trabalhando com home office, a lei diz, ou melhor, não é lei, né? Porque não é obrigado, mas que você precisa, a cada 50 minutos, se levantar, caminhar, se hidratar, certo? Então, coisas que, quando a gente está em casa, a gente esquece de almoçar, emenda no trabalho, não tem hora de terminar. Às vezes o cara trabalha em casa até de pijama, né? Porque se é trabalho, tome banho, tome café, coloque a roupa, né? Que você iria, claro, você não vai colocar a mesma roupa que iria para o trabalho, mas coloca uma roupa para que você entenda que naquele espaço, naquele ambiente, é o seu trabalho, é a extensão do seu trabalho. Sempre eu dou a indicação de livro, né? Aqui eu não estou com ele aqui. Cadê? Poxa, não está fácil, está lá em cima, tá? É um livro chamado de Vocês que são da área de administração precisam ler esse livro aqui, ó. Um livro que é A Arte da Guerra, certo? O Monge e o Executivo. Já está um livro velho, viu? Outro que eu tenho aqui, cadê? O Código Samurai. Código Samurai. Certo? Então, são 3 livros que vocês precisam ler, certo? Para incorporar. Giovana, ainda vou dar uma dica a tu. Hoje em dia, você não precisa nem ler, né? Se você entrar no YouTube, ele está narrado para você. Eu acho que o Arte da Guerra e o Monge Executivo, ele tem audiolivro para você. Você não tem nem preguiça. Você bota lá no fonezinho, né? E você vai, durante o percurso de casa para o trabalho, você vai lá se alimentando, né? Se o conhecimento daqueles conceitos que a gente não aprende em sala de aula, tá, gente? Tá? Não aprende em sala de aula, né? Aquela história da arte da guerra que você tem que conhecer a si, ao inimigo e a si mesmo, né? E se a gente for levar o pé da letra, que na maioria das vezes o inimigo da gente é a gente mesmo, né? Então, você nem conhece
você nem conhece o inimigo, então você não tem como vencer a guerra. Né? Então você tem que realmente, né, o monge executivo, o primeiro, tá? O resto eu acho que é só questão de empolgação, mas o primeiro é que ele implanta o conceito da liderança no servir, certo? No servir. O exemplo do que um líder ele transpassa para os seus comandados, né? Porque o líder, ou ele é líder quando ele ganha respeito, ou quando ele impõe respeito através do medo. Se não fizer isso, vai acontecer isso, certo? Então, quando a gente fala em liderança, tá? Coisas que alguns de vocês, né, vão ser líderes, né, vão ser gestores, né? Bota na cabeça que a limitação é a gente que coloca, tá? É a gente que coloca na gente os nossos limites, tá certo? Mas vamos embora, que não é aula de coach, não. Vamos embora. Bom, Fernando, chegou aí, né? Vamos lá. Vamos embora. Então, olha só. Hoje nós vamos gerenciar aquilo que a gente vai adotar para tornar o nosso processo melhor. Tá certo? Então, se você está em casa, né, você vai gerenciar que o seu casamento seja melhor, certo? Que o seu compromisso no estudo para concurso público seja melhor, certo? Que o meu cumprimento de certas promessas de fim de ano, aquelas promessas de fim de ano, aí o cara faz, eu quero 10, né? 10 metas, aí não cumpre uma. Então, diz assim, ó, começa a ser mais humilde, faz 3, né? 3 metas alcançáveis, né? Porque às vezes o cara tem uma meta que o cara sabe que não vai conseguir. Aí o cara só cria o quê? Frustração, né? O cara nunca consegue, né, atingir aquele objetivo. Então, vamos degrau a degrau. Então, o que a gente faz é gerenciar os melhoramentos. Tem muita gente aqui, né, que na empresa tem que gerenciar conflito, né? E quando a gente gerencia conflito, alguém tem que saber dar o break. Alguém tem que saber parar. Porque senão o ciclo vicioso vai terminar ruim. Então, quando a gente está na empresa, lembrando que quando a gente está na empresa, né, se você for contabilizar, a gente passa mais tempo na empresa do que em casa. Né? Então, você brigou com um amigo de trabalho hoje, amanhã, bicho, tu vai ter que estar com ele. Certo? Então, resolve, né? Como a gente diz na gíria, acerta os bigodes, né? Acerta as diferenças, certo? Uma coisa que eu digo, ninguém no trabalho precisa gostar de ninguém. Mas precisa o quê? Respeitar o trabalho do outro. Né? É o que acontece nas empresas. Né? Que tem na moda agora, não sei se em alguma empresa que vocês trabalham tem assim, o setor de compliance, né? É um termo novo. Ou seja, ele vai fazer o quê? É um setor da empresa que está ali para quê? Para reduzir os riscos, né? Ou os danos, né? De atos da empresa ou dos funcionários da empresa. Então, são segmentos modernos que o pessoal de administração, né? Que vai gerenciar, né? Vai ter que estar preparado. Só a faculdade é suficiente? Não. Vai ter que fazer uma especialização, né? Na área comportamental, né? A parte humana, né? A parte de inteligência emocional, certo? É onde vocês vão se debruçar na maior parte. Tem a parte humana e a parte de logística, né? A parte de operacional. Aí você vai escolher em que caminho você quer seguir. Então, vai lá. Diz lá o seguinte, ó. Gerir melhoramentos nada mais é do que conhecer os processos em profundidade suficiente para ter uma visão crítica de suas falhas.
Por quê? Se eu falo que você trabalha no setor de compras de uma empresa, você precisa saber aquilo que você está comprando e saber quanto aquilo custa para você efetuar a compra, uma compra certa, correta, certo? Então, você precisa ter uma visão crítica, tá? Uma visão crítica. O problema é que, na maioria das vezes, essa visão crítica só está na primeira parte, porque é apontar as falhas, mas esquece de propor os ajustes. Quem nunca aqui escutou aquela frase do seu chefe? Não me traga problema, me traga solução. Por quê? Porque o problema ele já conhece. Porque para ele estar naquela posição, ele tem que ter conhecimento suficiente e ter já uma visão crítica das falhas do processo. E a equipe gerar os ajustes. Vocês já escutaram a expressão brainstorm? Storm, né? As coisas da administração, né? Os termos em inglês, né? Isso quer dizer o quê? Espera aí que o Jefferson está entrando aqui, só liberar a entrada dele. Significa tempestade de ideias, certo? Então, isso é muito importante. Às vezes, até na primeira aula, depois da prova, tá? A gente vai fazer isso em sala de aula, tá certo? Vamos fazer isso de verdade. Quer dizer, de verdade não que vai ser uma simulação, né? Porque se fosse de verdade, é se a gente estivesse numa empresa e a gente estivesse compartilhando o problema da empresa, tá certo? Mas a gente vai fazer o quê? A gente vai simular, né, equipes, pequenos grupos, e vocês vão desenvolver ideias, né, soluções para solucionar. É para eu indicar o livro? Eu vou pesquisar aqui e digo. Tá de cabeça, eu não sei não. Tá? Então, para tanto, esse capítulo abordará esses dois aspectos. Quais são os dois aspectos? Processo e melhoria. Boa parte de vocês, né, vai trabalhar ou no setor de qualidade, onde está a melhoria, está o ciclo PDCA. E para alcançar a melhoria, eu preciso monitorar. São as 3 palavras-chave. Planejamento, orçamento e controle. Aí, vê se ele está dando uma dica de livro aí. Depois a gente bota lá no grupo. Ó. Planejamento, controle e orçamento. Então, eu preciso organizar as ideias, ter um plano. Eu preciso saber quanto é que vai custar a implantação desse plano. E quando eu iniciar o plano, a ação, o plano de ação, eu saber e acompanhar se aquilo que eu quero atingir está indo no caminho certo. Porque se eu não fizer controle, né, e só deixar para verificar no final, eu posso ter uma distorção muito grande do... E geralmente é o que acontece, né? A expectativa e a realidade. O exemplo mais fácil que eu posso dar é quando tu vai na padaria, né? Aí você vê aquela foto na parede do hambúrguer, né? Aquela foto suculenta, né? 2 dedos de carne, um tomate, né? Com, né? Como é que chama? Bombado, né? De hormônio, tá daquele tamanho. Alface, cebola, né? O queijo derretido. Chega o cara saliva, né? Aí o cara chega e pede aquele sanduíche. E aí é a expectativa. E quando chega,
vem aquele mago guenzo, né? Amassado, né? Com as folhas de uma alface murcha, um tomate meio esverdeado, o queijo, né? Sei lá o quê, e aí você vê a realidade. Então, se não teve controle durante o processo, e você só vai verificar na saída, não tem o que fazer mais. Esse produto deveria ser rejeitado da empresa, não devia nem sair da cozinha, né? Se você vai para alguns restaurantes, na saída do prato tem uma foto. E já que o cara quer manter o padrão de qualidade, ele precisa ter exatamente aquela disposição no prato daqueles elementos. Tá? Então, planejamento, orçamento e controle. Vamos lá, vamos seguir. Aí, ó, processos, né? Então, só para a gente, né, passar por essa parte aqui, né? Eu não costumo cobrar essas coisas de decoreba, tá, gente? O importante mesmo é a parte prática, né? Então, ó, a organização da sociedade civil, interesse público, mais conhecida como as ONGs, fogem dessa regra, pois o que buscam não é o lucro, mas sim um atendimento de alguma necessidade de seu público-alvo. Por quê? Porque o grande objetivo de uma empresa é alcançar resultados financeiros, ou seja, obtenção de lucro. Certo? Tirando a exceção, né, das organizações não governamentais que, teoricamente, não teria esse fim, apenas de atender à necessidade do seu público, certo? Então, não teria esse objetivo principal. Então, o resultado financeiro ou não é consequência de uma série de ações bem feitas. Então, quem trabalha em indústria, né? E aí a empresa vai buscar uma certificação ISO 9000, né? Então, a empresa ela vai ser auditada. O cara passa uma semana sem dormir, né? Treinando a equipe, né? Corrigindo algumas falhas, ou seja, ele não vive mais. Enquanto tem essa parte de auditoria, o nível de estresse do profissional vai lá para cima. Né? Então, essas etapas, esses pacotes, né, que são entregues durante o processo, né, que são as atividades aí, né, existe aqui uma grande parcela do pessoal que está aqui que vai trabalhar ou vai buscar especialização na área de gerenciamento de projetos. Gerenciamento de projetos. Né? Que é através desse livro aqui, o PMBOK. Certo? Então, existe uma certificação e aí, quem tem essa certificação, ela é bem aceita no mercado e ela é bem remunerada. Tá bom? Você vai perceber agora, né, com as notícias que a refinaria vai retomar as obras, tu vai ver se esse profissional que tem essa certificação, né, do PMBOK, né, do PMI, né, o órgão internacional é PMI, certo? Então, ele tem todo mundo, ele é um cara que ele é disputado no mercado, por quê? Porque, teoricamente, ele é treinado para que as etapas de um processo sejam realizadas utilizando as melhores ferramentas para alcançar a qualidade do processo, ou do produto a ser entregue, ou do serviço. Tá? Então, de uma forma geral, pode dizer que praticamente tudo que realizamos em uma organização é um processo. Ou seja, o processo, né? A gente já falou isso uma vez, o processo é aquela parte que é a transformação da coisa que entra, da entrada, e daquilo que sai das nossas saídas. E o que é que ele faz? Agrega valor. Né? É um agrega valor
ao nosso produto. Por exemplo, vê, eu tenho o processo, na minha entrada eu tenho a matéria-prima, as pessoas que vão manipular, né, que vão executar, e as informações, né, especificações, os manuais, né, aquilo que você conhece para alcançar o produto, ou bens ou serviços. Porque muitas vezes a gente só trabalha com bem, né? E esquece do serviço. Né? Muitas vezes você faz uma compra, ou na verdade você faz uma compra, mas diz, nunca mais eu volto nessa loja porque eu fui mal atendido. Né? O cara termina comprando porque tem que comprar, né, o produto por necessidade, mas o cara diz, vai nunca mais, minha experiência, né, com essa loja foi horrível. Então você volta se quiser. Ah, mas foi uma má impressão, vou dar uma segunda chance. Massa. Aí o cara de novo foi maltratado. Aí, bicho, a culpa é tua. Tu é que gosta de ser maltratado. Tá? Hoje em dia, existe na maioria das empresas, né? Antigamente era o saque, né? Agora chama de ouvidoria. E aí, a ouvidoria, quando ele é aberto um chamado, a empresa ela precisa verificar. Ela não pode colocar para debaixo do tapete, ela tem que buscar para dar a resposta, né, à pessoa que está sendo feita a queixa. Tá certo? Então, o processo é exatamente a etapa do meio que vai fazer a agregação do valor. Né? É aquilo que vai fazer o seu cliente pagar mais. Né? Eu tenho um livro aqui muito bom. Cadê? Cadê ele? Eu organizei esse livro aqui. O livro, deixa eu procurar aqui, ó. Ali, ó. Seu cliente pode pagar mais. O livro é esse, ó. Seu cliente. Não sei se é o seu. É, seu cliente. Seu cliente. Seu cliente pode pagar mais. Tá bom? Agora, para isso, vocês precisam saber quanto custa o seu produto. Eu já falei em sala de aula uma vez que quando você vai mensurar a sua hora de trabalho, quanto custa a tua hora? Né? Isso para quem tem, né? Quem tem empresa. Gente, veja, entre a gente aqui, hoje algumas pessoas trabalham de CLT, né? Mas muita gente desejam, né? E tem o sentimento de ter seu próprio negócio. Né? Então, se você não aplicar isso, é melhor ficar onde está. Ficar na sua zona de conforto. Tá certo? Então, o que acontece? Se você não sabe quanto custa a sua hora, né? Porque o que, é que o empreendedor faz? Ele faz aquela continha que a gente faz, né? O lucro é a receita menos o custo. Tá aqui aquela continha. Tá bom? Sim, bicho, mas o teu salário, a tua hora trabalhada tem que entrar aqui, ó, como custo. Porque se você for tirar teu salário do lucro, se na semana não tiver lucro, tu não vai botar comida em casa como? Tá? Então, tu tem que mensurar quanto custa a tua hora trabalhada. Né? E aí, sabendo quanto custa para fazer, por exemplo, um bolo, tá certo? Um bolo. E aí você gasta fazer o bolo R$ 40 e você vai vender ele por R$ 120. Porque você usa produtos de primeira qualidade, vou dar um exemplo. Você usa leite condensado o leite condensado de verdade, usa o leite ninho, usa Nutella, né? Que Nutella usa aquelas marcas, né? Que o cara sabe que existem as marcas, existem as imitações. Então, quando o cara pega, você escuta aquela frase, rapaz, esse bolo é caro, esse bicho é caro, aí o cara fala assim, mais vale cada real que eu paguei. Né?
porque sabe que você está consumindo um produto de qualidade. Agora, tu compra um bolo de 15 conto e quer exigir qualidade, não tem como. Né? Então, são essas coisas que a gente precisa saber. Claro, o cara que está cobrando 15 conto, ele está gastando lá, sei lá, R$7 para fazer o bolo. Estou chutando aqui os valores, mas vocês precisam saber quanto é o valor que vocês estão desembolsando, né, para poder mensurar quanto você vai cobrar do seu cliente. Né? Então, assim, uma frase que a gente aprendeu: nunca deposite os ovos na mesma cesta. Né? Então, todo mundo, pessoal, sem exceção, precisa buscar novas rendas. Eu não estou vendendo nada de coisa na internet, não. Estou falando de uma maneira real mesmo. Tá? Não é vender, mostrar caminho fácil, né? Fique milionário em 15 dias. Não. Todo mundo precisa de uma renda complementar. Isso é fato. Certo? Por exemplo, tem um período aí que eu tinha uma empresa de administração de condomínios. Então, a turma dizia que era muito melhor você ter 10 clientes pagando R$1.000 do que ter 2 clientes e cada um pagando 5.000. Por quê? Primeiro, pelo valor do cliente, seria um cliente que daria mais trabalho, né? Para ser cobrado mais caro, né? Não é por conta... São clientes iguais, são clientes mais pesados. Né? Então, o que acontece? Se eu, por acaso, por algum motivo, eu perder um cliente aqui, eu vou ficar com 9. Mas se eu perder um cliente aqui, ó, a pancada no final do mês é muito grande. Né? Então, a gente precisa fazer o quê? Estratégias para saber com que tipo de estresse, né, você consegue trabalhar. Tá? Hoje em dia, trabalho, o estresse, ele não é ruim. Tá? O estresse não é ruim. Ele é importante para que o cara fique, né, ligado. O que é ruim é o estresse passar do limite, passar do ponto e o cara começar a sair da caixinha. Certo? Mas a verdade é essa. O estresse, até um certo ponto, é algo necessário. Né? É até um incentivo para o cara. Mas tem que ser uma coisa controlada. Vamos lá. Então, o processo é um conjunto de atividades interrelacionadas que transformam insumos, as entradas, em produtos ou serviços, que são as nossas saídas. Então, de acordo com Falcone, amplia a compreensão dos processos, fazendo analogia com o diagrama de causa-efeito. Né? Aquela espinha de peixe. E vocês precisam sair da faculdade sabendo disso. Não é nessa disciplina aqui, mas vocês precisam ver em alguma disciplina que é uma das 7 ferramentas da qualidade, né? O Ishikawa, certo? Que ele vai analisar os 6 M's, né? Mão de obra, né? Material, né? A parte mecânica, para ver quais são os erros, as falhas. E você conhecendo as falhas, você faz a correção. Tá bom? Se a gente tiver tempo, a gente faz isso na outra aula, a gente faz também isso aí, né? Em grupo, para vocês desenvolverem essas ferramentas. Então, para eles, causas são a entrada e o processo leva aos efeitos, né? Que são as consequências, que são as nossas saídas. Portanto, pode-se afirmar que um processo é um conjunto de causas. Para quê? Em prol de conseguir um resultado, uma melhoria, né? No produto final. Vamos lá. Tem muita coisa hoje. Então, seguindo o raciocínio, nós podemos classificar os processos em duas classes. Só liberar aqui a entrada de Stephanie. Boa noite, Stephanie. Eu tenho os processos elementares, ou seja, a unidade elementar ou célula de um processo com porta de entrada, transformação e saída de uma única atividade.
Entra um, sai outro. E o processo complexo, composto por uma reunião interconectada de processos elementares, ou seja, é como se fosse o coletivo de processos elementares, que são chamados de processos complexos. Tá? Que você tem várias saídas, né, para se obter um produto final de atendendo gráfico. Então, um exemplo aqui, ó, de divisibilidade. Gente, eu estou falando algumas palavrinhas, eu estou plantando algumas palavrinhas de vocês, que vocês vão trabalhar isso no MBA, de quem for fazer MBA mais na frente, tá? Que é chamado de EAP. Grave isso aí para ninguém passar vergonha no trabalho. EAP ou WBS. É a mesma coisa. Tá certo? Então, isso aqui significa estrutura analítica do processo. Certo? Isso aí, gente, é primordial quem for gerenciar qualquer coisa. Por exemplo, você vai casar. Tá? Então, se alguém aqui na sala tiver no planejamento do casamento, ele vai ter que estruturar todas as atividades que você vai precisar fazer para, no final, apresentar a festa como produto final. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho aqui como exemplo a preparação de um bolo de chocolate com recheio de coco e cobertura de ganache. Então, quais são os meus processos elementares? Primeira coisa, eu tenho que obter os ingredientes. De onde? Dos meus fornecedores. Depois, eu tenho que misturar os ingredientes e assar a massa em um forno. Isso aqui é a preparação da massa. Depois, misturar o doce de leite e coco ralado. Cortar a massa assada ao meio, né? Assada ao meio. Espalhar o recheio entre as partes. Isso aqui é a preparação do recheio. E a parte, por fim, a parte da cobertura. Derreter a barra de chocolate ao leite, misturar creme de leite e chocolate derretido e espalhar a cobertura sobre o bolo. É a terceira etapa. Então, a junção desses três processos elementares resulta em um processo complexo, que é exatamente o quê? O bolo recheado com cobertura de ganache. Então, na verdade, o que vocês vão fazer na vida real é pegar o seu objeto, o seu objetivo, e você vai fracionar esse pacote de entrega em pacotes menores. Para quê? Para reduzir o trabalho, certo? E você conseguir gerenciar, controlar cada etapa até chegar no resultado final, tá certo? Então, vamos lá. Da mesma forma que eu falo muito do Excel, certo? Do Excel, que é um software que não é mais opcional, hoje em dia é obrigação o cara saber. Quem não sabe, dê um jeito de aprender, certo? Porque você vai ter uma vez na sua vida lá de fazer uma planilha, o seu chefe vai chegar lá e vai lá, ó, tenta fazer isso usando uma planilha dinâmica. Aí tu vai fazer, não sei nem o que é isso. Tá certo? Então, assim, são coisas que eu digo aqui que vocês precisam correr atrás para fazer diferença no trabalho de vocês. Né? Vocês chamarem atenção, né, para o seu supervisor, né? Ah, vai abrir uma empresa, vai abrir uma filial, eu quero que você vá lá, assuma a equipe lá. Certo? Então, são essas coisas que você precisa fazer. Aí tem também aqui o Project. Né? O Project também é um programinha estilo Excel que serve para planejar ou gerenciar tempo. Tá? Então, quem for trabalhar na parte de cronograma, aquele PMI que eu falei no slide anterior, ele dá certificação. Eu, professor de
de Project, ele é certificado, ele trabalhou no estaleiro, a certificação dele é em cronograma. Veja com o nível de especialidade que é. O cara é especialista em cronograma. Bacia, inteligência artificial também são ótimas ferramentas desse processo. Mas tudo que a inteligência fizer, a gente precisa monitorar, que nem sempre que ele diz, dá para executar. Tá certo? Então, precisa... a parte humana continua sendo vital. Tá certo? Então, hoje em dia, se você não incorporar a sua profissão, a inteligência artificial, em 5 anos, você pode pegar seu diploma e jogar fora. Não vai servir para nada. Tá certo? Se você não dominar algum software, ou, hoje em dia, com a inteligência artificial, você não vai ter espaço, né, no mercado. Infelizmente, tá? A verdade é essa. Então, lá, ter os processos sob controle é assegurar resultados e melhorá-los e otimizar resultados. Tá? Então, quando você quer melhorar, é a melhoria contínua. Você quer sempre obter o melhor. Porque quando ele fala assim, você quer otimizar resultados, você pode ter várias entregas, mas você quer a melhor entrega. Certo? O melhor resultado. Tem uma matéria, né, não sei nem se vocês vão aprender, chamada pesquisa PO. Pesquisa operacional. Certo? E aí, eu dou uma aula para vocês. Tá? Eu faço questão de dar uma aula desse assunto para vocês, mesmo não sendo da matéria, o pessoal fica arretado, tá? Mas paciência, pode ficar, né? Pode fazer bico aí, mas eu dou, né? Que aí vocês aprendem a fazer o método simplex. Certo? Só que a gente responde aqui, ó, Eric, acho que é Eric assistiu essa aula, não foi Eric, na outra disciplina? Ainda não, professor, ainda a gente vai pagar. Ah, é? Ah, então pronto. Não, mas essa aula. Não, ainda não. Então vai sofrer esse ano, pronto. Então aqui, ó, a gente vai resolver isso através do Excel. Usando uma ferramenta do Excel chamada Solver. Tá? E aí você está lá querendo saber quantas peças de um produto eu tenho que vender para que eu tenha o meu lucro máximo. Aí tu bota lá no Excel e ele diz para você. Se você for calcular na mão, vai levar umas 3 horas. O computador vai dizer a você em 1 hora. Certo? Mas quem tem que alimentar, no caso da inteligência artificial, quem tem que fazer a pergunta certa, sem faltar nenhum parâmetro, é o ser humano. Tá certo? Senão a inteligência artificial sozinha não dá bom, não. Então, ó, parte de controle, né? Então, concluímos que anteriormente que a organização é uma rede de processos interrelacionados, portanto, o primeiro passo para se poder ter controle é conhecer todos os entes que fazem... Pô, aqui, ó, massa, ó, quanta palavra em inglês vocês usam. Vocês são muito metida besta, né? Pessoal de administração, vê. Os entes, cadê? Os entes que fazem parte dele, a gente chama de stakeholders. Ele se escreve assim. Stakeholders. Ou seja, é as partes interessadas no processo. Então, você está na reunião de empresa, né? E aí você fala, ó, vamos saber qual a opinião dos stakeholders. Aí tem gente que vai dizer assim, porra, acaba é o doutor em gerenciamento de projetos. Né? Eu já participei no primeiro dia que eu trabalhei na consultora, né? Por coincidência, na primeira semana, teve uma reunião gerencial. E aí os engenheiros participavam, né? E fazia aquele círculo e todo mundo falava. E aí, quando chegou na minha vez, né? Aí, besta não sou, o que eu não fiz? Fui falar de um termo técnico, porque quem está na mesa e é especialista vai entender o que eu estou dizendo. Aí eu vou falar uma coisa sobre lições, decora essa palavra, ó, lições
lições aprendidas. Por quê? Depois de uma reunião que todo mundo falou, quem errou, o que deu errado, o que o cara faz? Tá, beleza. E o que é que a gente pode aprender com isso para não repetir de novo? Olha a pergunta que eu fiz. Né? Porque quando fez o ciclo, todo mundo estava só apontando o quê? As falhas. E quando chegou na minha vez, eu fui apontar o quê? Sim. Beleza. E o que a gente vai fazer para resolver isso? Então, na hora que eu falei isso, o dono da empresa que estava na reunião, esparramado na mesa, na cadeira, ele se ajeitou e olhou assim para mim e perguntou assim: quem é esse cara? Né? Ou seja, você, claro que ele não me conhecia, porque não foi ele que me contratou, né? O cara nunca vai. Né? A minha contratação não ia passar por ele, mas na primeira reunião eu já fiz um cartão de visita que para ele, né? Ele já quis saber qual era o meu nome, né? Dono de empresa saber seu nome é 880. Ou é bom, ou você fez merda. Tá bom? O resto é o que nem fede nem cheira. Sai disso aí. Né? Sai desse cara aí. Você vai buscar. Né? Giovanni não tá rindo aí. Vamos lá. Mas é isso aí. Giovanni tá dizendo que tá rindo para não chorar, que tá desesperado aí com as aulas. Vamos lá. Vamos embora. Olha, sem isso é impossível prever resultado, porque é chute. Se eu não tiver controle, é loteria. Certo? O Sport ontem mesmo, né? Foi decidir o jogo na loteria, dos pênaltis, que não é loteria mais. Se o cara não treinar, não estudar, onde que cada batedor do time faz e embutir isso no treinamento, vai virar loteria. Certo? Então, tudo é questão de quê? De conhecer, né, a guerra, conhecer o seu inimigo, né? Como diz lá a história do livro lá. Aí, ó, um processo com controle e sem controle, ó. Quando você tem controle, você tem a entrada, ela é planejada, a transformação, ela é controlada e a saída, ela é esperada. Tá certo? Quando não tem controle, a entrada é de qualquer jeito, a transformação é sem controle, então a saída, ela pode acontecer de forma inesperada. Você pode até dar sorte de aquela expressão, né? Atirei no que eu vi e acertei no que eu não vi. Ou seja, você pode até... Que é a história da indústria, né? Você estava tentando produzir um remédio e terminou descobrindo um refrigerante. Né? Então, você tem essas sortes aí da indústria, mas não é sempre que acontece. Né? Por quê? Se você não tem controle, como é que você pode garantir que tu vai produzir aquele produto novamente? Né? Ah, eu fiz aqui um bolo, ficou o bolo mais gostoso da vida. Sim, mas quais são as medidas que você colocou? Ah, foi no olho. Bicho, se você foi no olho, nenhum bolo vai ser igual ao outro. Porque vai ter um que você vai colocar mais, outro vai colocar menos. Né? Então, assim, vai ter uma oscilação. Não é aquilo que é sempre o mesmo. Tá? Vamos lá. Aí, ainda de controle, eu teria aqui, ó, existência de objetivos claros e conhecidos por todos que podem e devem contribuir para a sua consolidação. Né? Você precisa saber onde quer chegar. Né? Você não, né? Toda a sua equipe. Os processos de trabalho são identificados e controlados. Existem indicadores de desempenho. É aquilo que o cara só quer saber de indicador quando ele quer medir a gratificação, a produtividade. Aí é que você quer saber o indicador do cara. O resto, que se exploda. Mas você tem os seus indicadores que a empresa estabelece para contribuir com o crescimento tanto profissional do funcionário quanto da própria empresa. E, ó, a organização ela é gerida com base desses indicadores. Senão vai ficar de qualquer jeito. Os indicadores estão alinhados com os objetivos organizacionais e com a satisfação dos clientes. Isso aqui, ó, é uma forma de atingir a qualidade. A qualidade.
não sei se vocês sabem, mas a qualidade é o que garante a competitividade das empresas. E a competitividade da empresa é o que garante a sobrevivência da empresa. Se a empresa se ela não for competitiva no mercado, na primeira oscilação, ela desce o barranco. As pessoas realizam seus processos sob sua responsabilidade de forma estruturada, previsível e organizadas. Nós precisamos evitar o quê? As improvisações, tecnicamente a gente chama de gambiarra, né? Ou arranjo técnico provisório. O famoso ATP. Isso aqui é o termo até para gambiarra. Gambiarra. Certo? É aquele jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Dá aquele jeitinho. Não quebrou ainda não, dá para ir. É aquele jeitinho que acaba com a gente. Então, de forma estruturada, de forma previsível e de forma organizada. Isso aqui está tudo relacionado àqueles 5S. Estruturada, previsível e porque as improvisações é o que dá o BO, bicho. Né? É a improvisação que dá o BO da história. Então, ó, essas características e os resultados obtidos são reflexos de uma administração competente. Competente em função do embasamento teórico, ou seja, que você estuda, da perfeita compreensão e aplicação, que é a prática. Certo? Aí tem aqui, ó, que se encaixa com perfeição a capacidade de aprender com base no que ouve, naquilo que o cliente e a própria organização têm a dizer sobre o seu funcionamento. Nós precisamos ouvir mais. Né? A empresa precisa ouvir o seu cliente. Tá? E não achar que o cliente está fazendo um favor em comprar na tua empresa. É o que a gente chama de, ó, outra palavrinha, ó, devia ser aula de inglês, ó, feedback. Feedback. Quer dizer o quê? Qual é o retorno que eu tenho isso? Né? Qual é a resposta que eu tenho de acordo com as minhas ações? Né? Então, peraí, vamos ouvir qual é o feedback do cliente? Onde é que a empresa está acertando? Aonde a empresa está errando? Onde que nós podemos melhorar? Certo? Aquela pesquisa, né, de satisfação que você vai no hospital, vai na McDonald's, certo? E aí você responde lá um questionário, o cara não quer fazer, aí o cara dá um sorvete pro cara, ó, responde aí que eu te dou um sorvete. Aí o cara faz só para ganhar um sorvete. Né? Mas ele está, querendo ou não, está querendo contribuir para que a empresa entenda qual é a necessidade do cliente. Bom, vamos lá. A primeira voz do cliente, certo? A segunda voz é a voz do processo, certo? Ou seja, existem as informações externas e as informações internas. Então, essas vozes, elas são necessárias para que a gente, como organização, ela passe a conhecer a si própria e aos seus problemas. Olha essa guerra aí, ó. Conhece-te a ti mesmo e o teu inimigo. Cadê esse livro aqui? Cadê? A da Guerra. A da Guerra. Que eu ia até ler esse trecho aí. O que eu estou vendo aqui só é o Código Samurai. A da Guerra, não sei, não está, não. Acho que está em outra pilha. A da Guerra. Organize, como falar em público. Não, paciência. Eu organizei aqui e parece que piorou a situação. Sumiu. Vamos lá. Vamos embora. Aí, ó, feedback no controle de um processo. Ó, aí eu tenho as entradas, né? A voz do cliente aqui é exatamente esse retorno aqui, ó. Ele volta para o começo. Já o processo
também tem a voz do processo, também volta para o começo, ou seja, aquela melhoria contínua. Em busca de quê? Em atender à expectativa e necessidade do cliente. É por isso que a gente tem essa frase, expectativa e realidade. Toda vez que alguém fala isso, é porque alguma coisa deu errado. Né? Geralmente é porque a expectativa nunca foi atendida pela realidade que foi entregue. Infelizmente, toda vez é isso. A não ser quando você não criou nenhuma expectativa, aí qualquer coisa, aí beleza. Mas aí você vai comprar alguma coisa, né, que não tenha expectativa nada. Ah, não, eu estava esperando que eu comprei numa loja japonesa aí pela internet. Bicho, eu comprei, mas eu esperava, eu não sabia, eu achava que não nem ia chegar. Né? Só o fato de chegar já superou a expectativa do cara, vê que desgraça, só porque chegou. Né? Não é nem porque o produto presta, é porque chegou. A esperança dele é que não ia chegar. Aí, ó, como atender processos como atendimento de necessidade de cliente. Ó. Clientes querem soluções. Aquela história. Veja, hoje em dia está na moda essa história de marketing digital, né? Aí tem aquela regra de padaria. Você tem que entender qual é a dor do seu cliente. Dor do cliente nada mais é do que o problema que ele quer resolver. Né? Ah, ele vem para cá porque ele quer solucionar o problema de correção dos dentes dele, ele quer implantar um dente. Então, aqui você vem para cá no consultório odontológico e vai conseguir, né, com um preço justo, recuperar a sua autoestima, vê? Não é somente dente, né? O cara está vendendo outras coisas, né? Autoestima. O cara não vende dente, o cara vende autoestima. Né? Ou, melhor dizendo, o cara vende novas oportunidades de emprego, porque o cara com a dentição completa, a chance de entrar numa entrevista é maior. Então, veja que o cara vende, né, de acordo com a necessidade do cliente. O cara não quer botar um dente só porque ele quer completar, ele quer colocar o dente para poder sorrir, né? Novamente, e por aí vai. Estou dando um exemplo aí de dentista, aí podia ser qualquer área. Então, quando os processos não conseguem gerar esse valor esperado pelo cliente, ele deve ser ou corrigido ou eliminado do sistema. Pô, se eu estou fazendo uma ação que não está atingindo o que o meu cliente quer, eu tenho duas saídas. Ou eu corrijo ou eu elimino. Então, o processo deve ser desenhado para gerar um produto que atenda o cliente. Atender cliente está baseado na qualidade. Em caso contrário, somente a coincidência, ou seja, uma sorte muito grande para que o produto atenda à especificação do cliente. Isso é na sorte, bicho. Certo? E no mercado aí, sorte, né, não dá para contar com ela. Aí aqui, ó, falei aqui, ó, tá? Necessidade e expectativa. Tá? Necessidade é aquilo que o cara precisa. Então, você vai fazer uma loja, né? E aí a moça diz, ó, promoção, leve 3, pague 2. Aí você faz assim, peraí, eu estou precisando mesmo disso. Tá? Eu vou comprar, porque vai ficar um para mim, um para o meu irmão e outro para minha tia. Eu vou dividir para 3 pessoas. Beleza. Aí você utilizou uma oportunidade. Mas você pegar aqueles 3 só para dizer que fez a promoção, no final você não está fazendo negócio bom. Né? Então, a aquisição de um carro, o modelo, a cor, a potência, são aspectos que o cliente enfatiza e são facilmente identificáveis. O que é que o senhor precisa de um carro? Né? Ah, eu preciso de um carro de 7 lugares. Minha família, né, tem que ter um lugar de 7 lugares. Então, não adianta o cara vir oferecer um carro pequeno, porque precisa de um carro de 7 lugares. Né? Ah, eu preciso de um carro eu viajo muito, então eu preciso de um carro de uma potência. É a questão, é a necessidade. A expectativa, ela é interiorizada, ela é o cliente interno dele. Né? Você diz uma coisa, mas no fundo espera outra. Né? Ela não fala. Né?
Vamos lá. Olha lá. Aqui, ó. O desejo de um bom atendimento, informações precisas e oportunas, bom humor do vendedor, enfim, aquele algo mais responsável por surpreender o cliente e cativá-lo. Isso se chama de fidelização do cliente. Ele volta lá outra vez. Por que que o cliente, a loja, dá 30 dias para trocar um presente? Porque sabe que nessa volta do cliente, ele pode trocar o presente por uma coisa mais cara e pagar a diferença. E cativar aquele cliente. Porque quem recebeu não foi na loja, quem foi quem comprou. Aí, para isso, ó, eu tenho que atender os requisitos. Então, os requisitos são incorporados ao processo, que é basicamente através dos requisitos que nós tiramos os indicadores. Né? Aí, eu tenho que alcançar tal requisito para garantir que aquele processo ele é satisfatório. Então, ele fala o efeito cascata aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui o cliente, o processo de comercialização, o processo de produção, processo de suprimento e o processo de projeto. Então, considerando que todos os processos são realizados em conformidade com esses requisitos, é razoável supor que se obtenha a satisfação do cliente, conforme a figura ao contrário. Cliente satisfeito. Ou seja, o cliente é assim, você tem que pensar, né, o que o seu cliente está querendo. Então, você tem que fazer o caminho de volta. Né? E aí você reflete e atua no sentido correto para a obtenção da conformidade, ou seja, da satisfação do cliente em si. E aí a parte final, a parte né, final da aula, falamos já sobre a melhoria. Olha outra coisa aqui, ó. Aqui, eu vou até circular. Tá? Se alguém for fazer algum trabalho de PPI durante o curso, faça sobre Kaizen. O Kaizen, que é uma questão de organização, que está baseado em quê? Na melhoria contínua. Né? Você vai sempre escolher a forma melhor, né, de obter resultados melhores. Então, melhoria contínua, e às vezes são melhorias radicais, aquela, não tem questão de choque de gestão, pronto, ó, a gente tem que dar um freio de arrumação aqui para tentar melhorar aqui. Aí a melhoria contínua, tá? Eu vou deixar para falar sobre PDCA na aula que vem, tá certo? Já para a gente falar mais um pouco mais. Mas quando fala do ciclo PDCA, ele está exatamente em algo que tem que ser comportamental. Né? Isso o cara tem que estar dentro da pessoa, esse sentimento de melhoria contínua, do ciclo PDCA. O plan, o do, o check e o action. Né? O planejar, implantar, verificar e agir, corrigir, no caso aí, tá certo? Então, o PDCA é exatamente isso aí. Então, ó, a premissa central é que a cada passo dado deve-se estabilizar o processo para não se ocorrer o risco de retrocesso. Então, aquela história assim, você está numa caminhada, né? Então, você vai dar um passo. Tu só vai tirar o outro pé quando a minha outro pé estiver estável. Porque senão eu vou ficar com medo e vou trazer o pé de volta para trás. Né? Então, é exatamente esse retrocesso, a analogia que está sendo feita aí. E todo retrocesso, ele pode abalar o quê? A confiabilidade de todo o processo. Então, na primeira dificuldade, é natural o cara se retrair. Né? E aí, nessa retração, você termina perdendo um futuro brilhante. E é por isso que eu falo aí, ó, do ciclo é a melhoria contínua. Essa roda vai girando, né? O planejar, o executar, o checar e o agir, a correção, e ela vai subindo. Veja que aqui eu tenho o meu desempenho ao longo do tempo. A ideia é crescer, né? A ideia é crescer.
porque você está verificando o que acertou e o que errando, né? E aí você vai melhorar o que você acertou e vai corrigir o que você errou. Essa roda vai sempre sendo ascendente. Enquanto melhoria contínua trabalha de forma lenta, agindo principalmente na mudança de comportamento, é de dentro para fora. Né? É mudança de filosofia. Né? O cara tem que vestir a camisa. As melhorias radicais agem de forma bruta, né? É de fora para dentro, é uma coisa, né, dos fatos geradores do problema. Fazem investimento, claro, e para ter uma solução mais rápida, o investimento é mais alto. E, por fim, a nossa atividade de hoje, como eu coloquei, ó, pronto, aí, ó. Explique a ideia da divisibilidade dos processos e como isso pode auxiliar nos processos de melhoria. Explique o que são as vozes dos clientes e dos processos de qual a sua influência. Diferencie os termos necessidade, expectativa e requisito. Explique a melhoria contínua. Olha aqui, ó. Pronto, está aqui, ó. Olha para cá. Isso aqui. E isso aqui. Tá? Deve aparecer na prova. Tá? Essas duas. Apesar que a primeira, ela junta com a quarta. Né? Porque a divisibilidade, que é exatamente a questão do processo, ela faz parte da resposta do ciclo PDCA. Porque em busca da melhoria contínua. Então, procurem responder essas questões bonitinhas, além de valer como atividade complementar, tá? Para quem está chegando depois, e aí tem alguns alunos que entraram em contato comigo, pessoal. Cada aula, o último slide da aula tem uma atividade complementar. Para corrigir as falhas de... Né? É o controle, né? Aí veja o que a gente está fazendo. A gente fez um planejamento e algo saiu do controle, então a gente tem que fazer uma intervenção. Ou seja, qual foi a intervenção? O prazo de entrega foi estipulado em conjunto, que vai ser o dia da prova. Certo? E a segunda etapa do controle é o quê? É que a parte acordada inicial do presencial retome e a parte que tinha sido acordada para ser exceção volte a ser exceção. Então, veja, a gente aprende e aplica no dia a dia. Certo? Então, a gente planeja, controla, pode enviar quanto quiser, Giovana. É até a primeira prova, tá certo? De preferência antes, para dar tempo eu corrigir. Porque senão vai ter que ser corrigido na hora da prova, lá na carreira. Certo? Então, veja, tentem sempre aplicar tudo o que é visto em uma situação do seu dia a dia. Tem um vídeo dado pelo cara acho que é um fuzileiro naval, um general, que ele fala, eu vou passar esse vídeo para vocês lá no grupo, né? Tem uns vídeos motivacionais, né, que eu passo, que na verdade não é motivacional, é institucional, tá certo? Que o cara usa, né, para gerar no funcionário esse lado, né, de resolver as coisas. Então ele fala, ó, bicho, se tu quer mudar o mundo, né, se tu quer fazer diferença no mundo, começa fazendo a diferença na tua casa, né? E o exemplo que ele deu foi, começa forrando a tua cama, né? Aí você vai falar com o cara, aí o cara disse, para que eu vou forrar se de noite eu vou deitar de novo? Vem, aí pronto, aí não tem o que falar, né? Aí, bicho, aí a discussão com a pessoa se encerra, que você vai perder, vai gastar vela com o defunto ruim, certo? É aquela história, pô. Se você não vai, se a sua cabeça, o cara, tem gente que não, né? Acorda, bota a roupa e vai embora. O cara diz, não vai tomar banho, não. Poxa, para quê? Eu dormi limpo e vou acordar sujo. Aí, essas são coisas que a gente para e pensa, sabe, aí, né, só a morte mesmo, só Jesus mesmo para levar
mudar esse cara. Mas a ideia é essa, tá, gente? Então, façam esse esqueminha. A prova é com consulta. Então, se você levar para a prova esta folha aqui, com a folha de trás respondida, é suficiente para essa aula. Tá certo? O ideal é que vocês levassem para a prova o mínimo, né? Seria todas as atividades complementares respondidas. Porque vocês podem usar isso como consulta na prova. Porque só a aula de hoje foram 26 slides. E as outras aulas, em média, foram 16, 15 slides. E aí, se você for imprimir tudo isso, deixa eu parar a gravação aqui, porque essa parte já está enchendo linguiça.